Saudações, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Vocês estão acompanhando esse ping-pong constitucional entre o Supremo e o Legislativo, ou entre o Legislativo e o Supremo? Que tal se a gente aproveitasse esse momento, esse embate, para a gente pensar teoricamente, né, e aprender alguma coisa assim a partir desses momentos constitucionais? Vamos lá, a ideia é essa, nesse canal aqui. Basicamente o que a gente tem visto é que quando um interesse ele é contrariado, quando você forma um entendimento jurisprudencial, portanto, dentro de uma coisa chamada procedimento judicial, sempre que nesse procedimento judicial acaba vencendo um interesse, num regime democrático, existe sempre a possibilidade da gente buscar a reafirmação desse interesse perdedor no âmbito de um outro procedimento. Que outro procedimento é esse? Um procedimento legislativo, um procedimento parlamentar. E é isso que na ciência política eles chamam de correção legislativa da jurisprudência. Eu sugiro que você veja um post meu antigo que é chamado de backlash. É um pouco um conceito que explica essa correção legislativa da jurisprudência. Basicamente, a ideia é, dentro desse chamado Estado democrático de direito, esse figurino da correção legislativa da jurisprudência, ele se caracteriza como um dos instrumentos num processo circular no procedimento democrático. E é isso que impede o que lá no direito constitucional é chamado de fossilização. E aí, sobre esse assunto específico, muito embora ele não use essa expressão fossilização, o meu querido, meu insuperável professor Marcelo Neves, num livro chamado Entre Temis e Leviatã, uma relação difícil, ele vai dizer para a gente aqui o seguinte, eu vou ler para vocês um trecho. Diz assim: os diversos procedimentos estruturados circularmente permitem que os valores e interesses presentes na esfera pública, assim como as exigências de esferas autônomas da sociedade, tenham sempre meios de acesso ao Estado de Direito. Esses debates moralistas, aborto, casamento homoafetivo, tudo isso tem que ter acesso ao Estado de Direito. O controle recíproco entre os procedimentos impede uma decisão definitiva excludente. É a ideia da fossilização. Lá no direito constitucional é chamado disso. Se o Supremo diz uma coisa, isso nunca mais pode ser debatido? Não, pode sim. Num regime democrático, é isso que vale. Seja em outro momento procedimental, portanto, no mesmo procedimento, você pode rejeitar um projeto de lei hoje, mas depois de 2 anos, 10 anos, aquele mesmo tema que foi rejeitado pode ser aprovado. Ou você pode declarar uma lei constitucional hoje e depois de 5, 6 anos dizer que aquela mesma lei é inconstitucional. Então isso pode acontecer. Então, seja em outro momento procedimental ou em outro tipo de procedimento. Por exemplo, diz Marcelo Neves, a declaração judicial de inconstitucionalidade proposta por uma minoria parlamentar. Essa ideia de minoria é muito interessante, porque a minoria perde na arena representativa no parlamento, mas aí atravessa a rua e vai ao Supremo, para poder fazer prevalecer a tese dessa minoria parlamentar. Isso acontece muito com instauração, por exemplo, de CPI. Os interesses, valores e exigências provisoriamente excluídos podem ressurgir como vitoriosos. Ele põe uma vírgula aqui, mas eu vou colocar um ponto, porque o que vem depois é uma ideia super importante, que diz assim, então isso faz parte do modelo democrático, essa circularidade de procedimentos. Aí ele vai dizer no final da frase, exceto, ou seja, é impedido, não pode, nos casos em que se pretende destruir a própria ordem da pluralidade procedimental. Hoje eu vi alguns parlamentares mais inflamados querendo fazer uma proposta de emenda constitucional para impedir o Supremo de decidir. Não, aí eles estão falando demais. Fora esse retrocesso que está acontecendo nessa onda de jurisprudência conservadora. Acho que são elementos teóricos que auxiliam a gente a raciocinar um pouco teoricamente nessa barafunda que está acontecendo hoje no Brasil. Até logo, até a próxima.